Amados, 9 de dezembro de 2017, às 10h15 da manhã, estava pensando e meditando no sonho que Deus me deu na noite anterior e vendo como surgem os eventos a nível mundial e como muitos ainda não estão prontos e posicionados em seus lugares. Logo que terminei uma reflexão com minha família e estávamos de joelhos orando, escutei a voz do Senhor que me disse, Jeremias 4:12. Então, rapidamente me levantei e peguei a palavra de Deus e comecei a procurar. Então, enquanto lia, me disse o Senhor: O que você me dá? O que você quer que eu saiba? E nesse momento escutei uma voz que me disse: leia o capítulo completo. Então a voz seguiu dizendo: verás que logo acontecerá, pois o momento, dia e hora está às portas. E quem poderá deter o que já está profetizado? Assim, quando escutei isso, me vieram muitas coisas na mente, mas enquanto estava pensando, em uma pausa, comecei a escutar outra vez a voz que me disse: se aproxima a desolação e como nuvens sopradas, como o vento que corre a seu destino, assim é o povo rebelde. A admoestação não lhes é suficiente. Portanto, assim disse o Eterno: eu trarei sobre eles desolação, angústia e praga. Porquanto quis salvá-los e não quiseram. Eles saquearam minha misericórdia e zombaram da minha justiça. Lhes pus pensamentos de bem, mas eles buscaram o caminho do mal. Quando escutei isso, amados, eu senti todo o meu ser tremer. Que coisa grande é não ser visto por Cristo como o povo escolhido por Ele. É uma pena o que está acontecendo em tudo isso. Seguia eu meditando em tudo isso, porque a voz fazia pausas para que eu meditasse e pensasse. Também me foi mostrado muitas coisas, mas depois lhes poderei contar para não tornar esse áudio tão grande. Mas o Senhor está chamando constantemente a seus filhos em todos os lugares, em todos os locais, e muitos, graças ao Senhor, estão dando atenção, mas lamentavelmente outros não. E o que vai vir, amados, virá. Não importa se estamos preparados ou não, porque o tempo se cumpriu. A voz seguiu me dizendo: lhes dei instruções e as rejeitaram. Por isso horror e espanto se apoderará sobre eles. Sábios em suas opiniões e faltos de entendimento. Povo rebelde que se vangloria de seu rebelde proceder. Está próximo o dia do seu degolamento, e como vacas ao matadouro irão. Insensatos, faltos de entendimento, seguia dizendo, que veneram o mundo e amam sua glória, mas em um minuto o que tens será tirado. E quando minha misericórdia estava com eles, não se lembraram do necessitado e afligido. Em um momento tudo lhes será tirado, porque para si obtiveram. Nesse momento me passou um filme, amados, de como muitos irmãos, porque eu sabia que eram irmãos adventistas do sétimo dia, tiveram muitas posses, muito dinheiro, muitas coisas que eles poderiam fazer, mas mesmo assim eles viviam por si mesmos e não para fazer a glória de Deus e a mensagem de Deus chegar a muitos lugares, para ajudar muitos necessitados. Então eu olhava tudo isso e via como o Senhor tomava conta de tudo. Seus anjos iam escrevendo tudo. Então, quando ele disse que em um momento tudo lhe será tirado porque obteve para si,
Vi uma grande angústia, porque aqueles que tinham muitas posses e muito dinheiro no banco, muitas coisas, de repente ficaram sem nada e estavam como se fosse dementes, não podiam conceber que aquilo em que eles haviam posto seu apoio, sua fortaleza, já não existisse. Então, enquanto estava vendo tudo isso, toda essa amargura que essas pessoas estavam vivendo, a voz outra vez continuou dizendo: soberbos, que aprendendo uns com os outros se engrandeceram, como quando a cobra levanta seu pescoço, mas não se deram conta de que seu proceder era mortal. Não terão descanso, pois mesmo quando seus deleites acabarem, virá sobre eles o mal, porque forjaram seus interesses e se engrandeceram e nunca pensaram na sua queda. Lhes dei meus sábados e os violaram. Lhes dei 1888 e o rejeitaram. Lhes dei a reforma de saúde e debocharam dela. Lhes dei meu santuário e fizeram dele seu próprio santuário. Lhes dei a solenidade do matrimônio e lhe dei meus sábados, porque todos eles rejeitaram minhas ordenanças. A praga cairá sobre eles, então eu também, segundo eles me rejeitaram, eu os rejeitarei e trarei de volta o mal que pensei. Quando ele disse isso, amados irmãos, algo terrível foi desencadeado. Era como se todos os ventos, ao mesmo tempo em todo o mundo, tivessem se soltado. Essas cenas foram terríveis de tanto sofrimento, tanta dor. Era uma gritaria global por causa de todas as coisas que estavam acontecendo. Eu não podia conceber o que estava acontecendo nesse momento. Foi um momento muito tenso para mim, porque era algo a nível mundial. Antes eu havia visto em diferentes lugares, mas dessa vez foi uma coisa intensa. Era uma coisa que não havia forma de escapar do que eu estava vendo ali. Nesse momento, enquanto terminei de ver isso, escutei outra vez a voz que dizia: povo rápido de língua e tardio para ouvir, rápido em seus próprios pés, mas sem ter direção. Muitos choram por ti, porque desejam que despertes. Mas tu, deitadas em cama de linho, sobes aos teus pensamentos glória e riqueza. Não é sábio ver o mar e se afastar, dizia. Você se acha bom em tudo? O que, pois, será de ti no dia da matança? Desapropriação e choro. Pensaste que seus dias não chegariam e que o que era teu existiria para sempre? Acaso não sabes do que és feito? Vivendo o caminho, o rejeitas e entendendo, o dilatas. Nesse momento começou a passar outra cena sobre mim. Eu estava vendo diferentes partes do mundo. Eu via o povo de Deus, ou melhor, os que diziam ser o povo de Deus, porque eram adventistas do sétimo dia. Então eu dizia: Senhor, mas este é seu povo. Mas de repente meu acompanhante apareceu e me disse: olhe bem se realmente esse é o povo. Então, quando olhei, vi em cada um deles, seus rostos, havia uma cor cinza. Então perguntei: mas por quê? Então me disse: vem, observa. E quando me disse: vem e observa, vi como eles, em segredo, tinham vida dupla e muitos deles eram dirigentes, pastores, anciãos. Então eu dizia: mas Senhor, o que é isso? Até quando vais tolerar isso? Então nesse momento ele me disse: isto eu não tolerarei mais. Basta minha graça. E voltou a vir a palavra, a repetir outra vez as palavras, outra vez a mim dizia: preguiçosos, sem entendimento, não há misericórdia para eles para sempre. Lembrem-se de Jerusalém, que pouquíssimos sobreviveram. Será que agora será diferente? Porque dizes que eu sou teu Salvador, quando amas ser como a mulher de Ló?
Por que dizes me obedecer quando vives como Ló vivia? Acaso não tive que enviar anjos para resgatá-lo, porque padecia de cegueira igual eles? Que humano subiu ao céu ou desceu para dar testemunho de como chegar? Mas eu vos digo, desci, eu estive com vocês, voltei ao meu Pai e ainda enviei o Espírito Santo, um independente a vocês, para convencê-los da verdade e juízo e para lhes mostrar o caminho de como chegar. E quando disse isso, fez uma pausa e disse: O que, pois, dizeis? O que, pois, dizeis? Então disse assim, parou, e quando parou, eu dizia: Senhor, nos ajude, porque isso é tremendo que vem. E como mais poderemos dizer às pessoas? O que mais tem que fazer para dizer a elas que se preparem, que se aprontem, que se esqueçam das coisas deste mundo? Porque isso já não tem lugar. O que temos que ter à frente é que nosso Senhor vem já e que temos que nos preparar. Então voltou a repetir a pergunta: E o que, pois, dizeis? Não existe. Não o conheço, respondeu a mesma pergunta. Então seguiu dizendo: Sem entendimento, guiados pelo pai da mentira, que acredita como chegar aos céus e vossos caminhos vão à morte eterna. Então fez outra pausa e disse: Desperta, desperta, eu disse a Jerusalém. Mas eles não viram. Não viram que ao me colocar na cruz a graça terminou para eles, mas a misericórdia se estendeu para os inocentes. Apressem-se, seguia dizendo, entendidos, porque o dia ruim de escassez se aproxima, e quem em desobediência poderá se livrar? Minha palavra rodeia a terra em panelas de barro, mas muitos a rejeitam, seguiu dizendo. Como Jerusalém, pensastes que minha palavra é depositada em orgulhosos cleros. Acaso não cheguei eu em um presépio, dizia? Acaso não tive que pedir emprestado um burro? Acaso não vivi como pobre? Em verdade te digo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, seguia dizendo. Nesse momento, amados irmãos, eu vi como muitas pessoas, por amor às posses que tinham nesse mundo, por amor à sua comodidade, por não ficar mal com seus familiares, por seguir a corrente uns com os outros, ficavam e continuavam fazendo o que estavam fazendo, quando dentro deles eles sabiam o que deviam fazer e haviam recebido o chamado direto de Deus, porque o Espírito Santo havia trabalhado neles, mas por temor ao que diriam, por temor de suas famílias, não faziam o que o Senhor dizia. Quando terminei de ver tudo isso, seguiram umas perguntas. Então começou a dizer: E por quê? De onde veio sua riqueza? Quem a concedeu? Sábios sem entendimento, dizia, que pegam sua destruição pensando que são ganhadores. Acaso não os ensinei que o verdadeiro ganho está em guardar tesouros no céu? Acaso não os coloquei como administradores? Quem administra é dono? Ou é outro? Perguntava. Mas eu lhes digo que eu sou o dono, e o que comigo ajunta, não espalha. Acaso não fui moído por ti? O que, pois, tu farás por mim? Quando disse isso, meu ser desmoronou, porque no meu coração o que quero fazer é a vontade de Deus em todos os aspectos da minha vida. Mas sabemos que se não nos agarrarmos nele muitas vezes, falhamos. Então eu dizia, Senhor, que maior estatura você está pedindo? No entanto, somos informados de que podemos viver na estatura mais baixa e ser aceito por você. Ajuda-nos, Senhor. Então vi que em diferentes lugares, nos púlpitos, estavam pregando coisas irrelevantes, coisas que não eram para esse tempo,
coisas que eram vãs. E então, nesse momento, eu fiquei pensando e disse: Senhor, como podemos seguir levando isso para que as pessoas possam entender que tem que se preparar, que tu está às portas, que essas mensagens que tu tens deixado são a verdade presente para esse tempo? Então, nesse momento, escutei outra vez a voz que me dizia: Estes são, pois, meus ensinamentos, que o que tem dê ao que não tem, que o que recebe ao irmão de fé não o trate como forasteiro em sua terra. Teu irmão deve velar por ti, assim como tu por ele. Não repreendas com ofensas, mas com amor e justiça. Redime o tempo para os necessitados e faça preparativos para a sua chegada. Não digas: essa terra é minha, porque toda a terra e sua plenitude e seus habitantes que nela habitam são meus, por direito e redenção. Sede, pois, justos uns com os outros, como o vosso Pai, que está nos céus, faz chover sobre bons e maus. Garantir a integridade familiar de cada um, como o povo de Israel no deserto, onde cada um tinha o seu lugar e privacidade. Assim também fazeis. Lembre-se dos meus dias festivos e venha celebrar comigo tudo em comum, como uma prévia da eternidade. Enquanto eu escutava, amados, essas instruções, podia ver em um dado momento como o Senhor guiava seu povo no passado e como ele estava instruindo com amor, com paciência em todas as coisas. Mas bendito seja o Senhor. Sempre há rebeldia, e o Senhor sempre estava ali atrás deles, levando a eles a admoestação através de diferentes pessoas, através de sua palavra, através de todos os personagens que existiram ao longo da história. Encontramos alguns deles também incorporados na Bíblia. Outros nos estendem mais através do espírito de profecia, o que eles fizeram para guiar o povo, mas mesmo assim, a rebelião sempre existiu. Então, enquanto eu estava vendo tudo isso, outra vez veio as instruções que disse: Não te aproveites do teu irmão quando o vês caído, pois em verdade te digo que estive entre vós como o menor, sendo o maior. Servis e sereis servido, deis e vos será dado uma boa medida recalcada. Não vive em vão, porque a quem Deus chama, ele concede dom, ministério e operação. Aprende de mim, continuou dizendo, que sou manso e humilde de coração, e você encontrará descanso para a sua alma. E se seu irmão te ofendeu, não fique bravo com ele, traga sua angústia para mim, e eu cuidarei disso, ele continuou dizendo. Subjugue minha terra, que lhes dei como herança, e minha bênção estará sobre ela. Nesse momento, amados, eu vi muitas pessoas que estavam nos campos plantando. Era tão linda aquela cena, tão maravilhosa, uma cena de paz, de tranquilidade, das montanhas mais remotas em diferentes partes do mundo. Pessoas que estavam aflitas com a doença, mas lutavam e continuavam até que Deus as restaurava. Outras, que estavam um pouco mais, pareciam mais transbordantes, mais fortes, lá estavam elas, mas todos estavam em comum preparação para o tempo final. Então, enquanto eu observava tudo isso, a voz continuou me dizendo: Não se preocupe com o dia ruim, porque mesmo nele a sabedoria está à porta. Seja humilde e não mostre ostentação. O que, pois, necessitará na história final desta terra? E quando me disse assim, amados irmãos, pude ver muitas cabaninhas em diferentes lugares. Era muito pouco que havia nelas, mas ó que maravilha poder entrar e ter tudo o que é necessário. É grandioso o que Deus quer fazer com cada um de nós. O que temos que fazer é nos atirar em seus braços
e cumprir seu plano.